Sejam bem-vindos a mais um podcast do Lanternas. Essa aqui é uma produção dos Estúdios Lanternas. E já de cara quero agradecer a essa equipe maravilhosa que está aqui comigo hoje. O Rafael Alisson, o José Alisson e o Kaique fazendo os nossos bastidores aqui. Meninos, muito obrigado por tudo. E aproveitando também esse momento para falar com você que está em casa, que precisa de produção de vídeo, fotografia, cobertura de evento, chama a gente aqui do Lanternas, que assim, é sucesso garantido. E isso eu posso confirmar com você, porque eu faço parte da equipe, garanto a entrega do trabalho na melhor condição. Então, como eu falei, produção de vídeo, cobertura de evento, captação com drone, fotografia, o que for, pessoal, audiovisual, chama a gente aqui da Agência Lanternas, tá? E hoje eu tenho uma pessoa muito especial para conversar com a gente. Ela que é idealizadora, escritora, jornalista, né? Isso mesmo. Eu vou deixar para você se apresentar. Lídia, fala com a gente, quem é você? Meu nome é Lídia Bento, sou jornalista, fui criada na região de Ibirité, ali no bairro chamado Morada da Serra, aqui, né, dentro do nosso Cinturão Verde. E eu, quando pensei no projeto, né, eu trouxe à tona toda a minha essência, a minha história, tanto como mulher, como mãe, como filha. E aí a gente terminou o Raízes agora, né, eu brinco muito que eu pari um livro. Foi mais fácil parir os meus filhos do que o Raízes. Pelos desafios mesmo, sabe? Tanto da produção, do pensar as pautas, da responsabilidade de fotografar essas mulheres, que era o meu foco, era mostrar o trabalho da mulher do campo de um jeito simples e de um jeito bonito, onde elas se sentissem representadas, né? Que são as nossas mulheres aqui, de Mário Campos, Sarzedo e Brumadinho. Eu ia até perguntar isso. Então, não mulheres só de Mário Campos. É Mário Campos, Sarzedo e Brumadinho? Isso, que pertencem à bacia, né? Sarzedo não está no leito da bacia, mas também faz parte da bacia do Paraupeba. Entendi. Então, nós temos produtoras de Sarzedo, Mário Campos e Brumadinho. A gente vai entrar um pouco mais a fundo na história do livro. Mas antes de contar e de mostrar, né? Eu quero depois apresentar um pouco também por trás aqui das fotos, né, das histórias dessas mulheres. Mas tem uma mulher por trás desse livro também, né? Quem é você até chegar à escrita do livro? Então, quem sou eu? É difícil, né, se você se autorreferenciar, mas eu vou tentar falar um pouquinho de mim de um jeito simples. Eu sou filha de metalúrgico, minha mãe era dona de casa e sempre sonhei em estudar, viajar o mundo e até a Lua, sabe? Eu sempre sonhei que ia trabalhar na NASA, na Globo, Sério? correspondente em Londres. Eu sonhava, eu só sonhava. E como moradora ali da região onde eu cresci, nós não tínhamos muito acessos, né, a estudo, a escola, as boas escolas. Então, eu estudei em escola pública. Quando eu terminei a 4ª série no bairro Morada da Serra, não tinha a 5ª série no bairro. Eu tive que ir para o Barreiro, estudar no Barreiro. Então, eu fiz a 5ª série numa escola no Barreiro, aí construíram uma escola estadual no bairro Morada da Serra, que hoje é o Cora Coralina. Eu voltei a estudar no Cora e no 2º grau eu voltei para o Barreiro de novo, porque lá lá nessa escola pública também do Barreiro, tinha curso de teatro, tinha outras possibilidades que não chegavam até nós ali na região de Ibirité. E eu sempre fui apaixonada por comunicação, por jornalismo. Desde sempre? Desde sempre, porque era um ritual meu e do meu pai, assistir Jornal Nacional juntos, assim. E Zorro Total também, a gente adorava o Saraiva. Tipo, pergunta idiota, tua tolerância zero. Eu amava aquilo, só que eu era gaga. Então, eu fui uma criança gaga e queria fazer comunicação, eu queria falar, e eu não falava. Falava, assim, porque eu nunca tive vergonha. Gaguejando e tudo, eu falava, apresentava trabalho na escola e participava de teatros, enfim. Eu lembro que quando eu falei que eu me inscrevi para o ProUni, né, para a Bolsa, eu me cadastrei em comunicação social. E depois de 2 anos você escolhe se vai ser publicitário, se vai para o jornalismo, para RP. E eu queria o jornalismo. E quando eu passei, meu irmão, a gente é uma família muito engraçada, ele falou assim: Lídia, o Jornal Nacional vai demorar 3 horas para acabar com você apresentando. Só boa noite é meia hora. Boa noite é meia hora, entendeu? E não dava. Falei, eu não tô nem aí, eu vou treinar, vou fazer fono, eu vou dar um jeito. E quando eu era criança, eu era de uma igreja, né, igreja cristã, chamada Assembleia de Deus, e me ensinaram a falar cantando, para eu conseguir falar. Porque quando eu cantava na igreja, eu quero que valorize o que você tem, eu não gaguejava. Não gaguejava. Aí minha mãe, Lídia, fala cantando. Aí eu comecei a falar cantando. Aí esse cantado, de alongar as palavras, vem desde a minha infância. Me prejudicou um pouco na época da faculdade,
porque eu tenho esse cantado desde a infância. Sim. Tentei tirar com fono, ainda faço alguns exercícios e tal, mas não sai. Faz parte da minha essência, É isso sabe? que eu ia falar. Agora você não perde isso mais, não. Não perco mais. Então, Mas o gaguejar mesmo ficou lá atrás. se eu ficar nervosa, ainda dou uma travada. Vai dar uma travada? Você vai ver. Você vai ver. Eu dou umas Educação rateadas pegar ainda. aqui. Algumas letras, tipo, às vezes o D, o M, eu percebo, sabe, que eu dou uma travada. E às vezes, em casa, por exemplo, na TPM, vou xingar os meus meninos. Sai. Aí eu começo a rir, eu vou xingar o gaguejo. Aí meu marido fala assim, nossa, você deu uma rateada aí. Eu falo, então tá, peraí que eu vou voltar na correção. Sim, eu vou falando, sabe? Manter uma discussão com você deve ser maravilhoso. Depende, tá? Aí o que acontece? Na hora que começar a Aí gaguejar, vira uma bagunça, acabou a briga. eu gosto de escrever. Acho que vem daí essa coisa, porque no escrever eu Você não consigo... gosta? E eu fiz um curso há um tempo chamado Copywriter e a Emoção das Palavras. Eu consigo transmitir o que eu sinto com as palavras. Aí acho que isso me facilita, às vezes, escrever. Então, quando eu namorava com meu marido, né, o Runner, que é aqui de Sarzedo, a gente tinha alguma discussão. Eu falei, pelo amor de Deus, não me manda e-mail. Que você me destrói com e-mail. Então, às vezes eu não falo, mas eu vou lá e Expressa escrevo. bem na escrita. Eu escrevo bem, assim, ou até por WhatsApp, sabe? E eu fui desenvolvendo algumas habilidades para conseguir sobreviver no meio da comunicação. Mas o meu sonho era a reportagem. Agora, legal que, assim, mesmo com o que muitas pessoas poderiam tirar sei lá, do sonho, né, da comunicação, por causa da gagueira, você não viu nisso uma questão de impedimento, um limite? Você nem pensou nisso, você só queria comunicar. Algumas piadas, às vezes, eram ruins. Só que eu nunca me Imagino. importei muito com o bullying, porque eu era o porquinho do Looney Tunes, né? Aquele cara, porquinho gago. Então, assim, eu senti algumas coisas, até pela questão da religião também, né? Primeiro, um exemplo, a primeira calça jeans que eu usei, eu tinha quase 19 anos. Porque eu era de uma igreja muito tradicional. Restrita, Aí era o quê? Super tradicional, gaga. Meu pai metalúrgico, não tinha dinheiro. Eu falei, Lídia, não posso te ajudar. Eu falei, então deixa que eu vou dar um jeito. Foi quando veio o ProUni. Eu fui fuçar a internet. Entender como é que funcionava. Fui entender para conseguir bolsa. Nós éramos 4 filhos. Como é que meu pai ia pagar a faculdade para todo mundo? Não dá. Não Eu dava. também fiz ProUni, a gente conversando em off agora há pouco, né? Eu lembrei, inclusive, da época que eu fui tentar, né, o ProUni e não sabia por onde começar. Não sabia. Não Sabe sabia por onde eu comecei? Eu ganhei um panfleto, tipo plano de carreira, da PUC, que viam todos os cursos, o que cada curso fazia. Gente, aí eu pensei, eu vou dar algo mais fácil, algo que eu vou ficar... Mas eu nunca me vi trancada dentro de escritório. Eu amo o campo. Eu fiz estágio na TV Assembleia, tinha uma chefe lá. Sou Lídia, quer ver seu sorriso abrir daqui até aqui? Eu mandava você pra rua. Só que tinha alguns locais que eu não podia ir por causa de seguro, eu era estagiária. Sim. Então, assim, eu sempre gostei do campo. Aí eu pensei em outras áreas, sim, pela minha limitação de fala e tal. Falei, não, eu vou ser correspondente em Londres. Eu vou dar um jeito desse negócio. Vou gaguejar em inglês. Eu vou gaguejar em inglês, tipo isso. Nossa, meu sonho é falar sorry. Imagina. Né? Tipo assim, nossa, enfim. Sorry. Sorry. Enfim. É isso. E eu fui desbravando, fui descobrindo as coisas, fuçando mesmo, sabe? Internet e perguntar. Eu nunca tive medo de perguntar. Vai ter coisas que eu não sei. Até hoje eu falo, gente, eu não sei, mas eu sei perguntar. Sim. Como é que faz um projeto? Exemplo, não sei, eu vou perguntar. Vou descobrir, não tenho vergonha nenhuma de perguntar. Também não é. Então, isso acho que o meu jeito, sabe? Às vezes, pela falta de acessos, eu tive que dar um jeito. Ou eu me veria casada aos 17 anos, que era o sonho da minha mãe me casar. Por quê, gente? Eu era uma filha tão boa, não dava trabalho nenhum. Eu ia para casa, para a igreja, para a escola. Casar. Mas é aquela mentalidade, né? Sim. Então, acho que vem disso, sabe? De alcançar lugares onde as minhas avós não chegaram, onde a minha mãe ela não chegou, e eu consegui fazer algumas coisas. E principalmente que era aquilo que você queria, né? Pelo que eu escuto você falando, eu sinto que tinha um incômodo ali interno. Vou falar por mim, assim, eu já fui segurança de banco e de boate à noite. Você andava armada? Já. Andava assim, no trabalho somente, né? Sim. Então, entrava no banco, arma no coldre, depois largava o serviço, deixava a arma no banco e ia embora para casa. Só que durante esse período da segurança, durante vários momentos eu ficava assim, no banco. O que eu tô fazendo aqui? Parada, assim, né? Nossa. O que eu tô fazendo? Não é, assim, não desmerecendo a profissão, né? Não Sim, desmerecendo a área, mas não era o meu lugar. Eu ficava encucada, eu preciso fazer alguma coisa, preciso me mover, eu não tenho que estar aqui. Eu tô aqui hoje, mas o que eu posso fazer para sair daqui? Aí foi mais ou menos, você falando aí, eu fui lembrando.
Que aí eu lembro que eu consegui uma bolsa para estudar design gráfico, na época. E logo em seguida veio essa questão da faculdade. E aí, ProUni, como é que faz? Não sei, vou Começa procurar. por onde, né? E essa coisa que me deixava inquieta de querer saber. E aí, é o que você falou, talvez é por isso, porque eu sabia que se eu não me movesse, talvez eu estivesse no banco até hoje, sabe? E infeliz, porque não era o meu lugar. Então, eu ia estar lá parada até hoje me perguntando, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Então, teve esse movimento... E não foi fácil. Eu sei que é muita burocracia. Pegava 3 ônibus, 8 quarteirões a pé. É bem isso mesmo. Mas para chegar naquele lugar que você ia falar... Que eu lembro, inclusive, depois né, da faculdade, comecei a trabalhar na área, e aí eu nunca mais me fiz essa pergunta. O que eu estou fazendo aqui? Porque eu me encontrei dentro do audiovisual, de uma forma geral, assim, sabe? Acredito eu, pelo que eu vejo você contando, e na hora que você fala que seu olhinho brilha, eu acho que você se encontrou também no jornalismo. Sim, eu me encontrei e eu levantei até algumas questões em sala de aula quando eu estava formando, que veio uma professora ser a minha orientadora da minha monografia e eu queria falar sobre o desmatamento do Cerrado. Ela, Lídia, nós estamos em Belo Horizonte, mas eu quero falar de meio ambiente, eu quero fotografar aquele povo. Você sabia muito o que você queria, já? As carvoarias. Aí, minha mãe, você vai tomar um tiro, né? Porque ninguém gosta de jornalista, que a gente denuncia, a gente fala as coisas. O meu irmão me chama de fofoqueira. Porque não é fofoca, gente. Eu estou dando notícia. Porque eu acho que a informação ela tem que chegar. Exatamente. Aquela coisa de democratizar o acesso à informação. Eu lembro que essa professora, Lídia, eu vou te transferir para um outro professor. Não porque o seu projeto eu não dou conta, mas é porque eu vejo uma pulguinha atrás da orelha do jornalismo prático de rua que eu não tenho. O dela era mais assessoria de imprensa e tal. E eu fui para Montes Claros, minha filha, fotografar, fiquei acampada, fui sozinha. Meu Deus! Peguei o Transnorte ali na rodoviária, fiquei numa ONG chamada Rede Cerrado. Na cara e na coragem sozinha. Não conhecia ninguém. Cheguei lá, porque eu sou a Lídia que mandou o e-mail, então aqui ligou. Então, você vai dormir ali naquele quarto, assim, louca, no né? Alojamento? Alojamento. Fiquei no alojamento aqui, quilombola. E fui fuçando também, sabe? Investigando. Eu lembro que na época eu estava conhecendo o meu atual marido. Meu marido atual, né? Que eu só tive um, graças a Deus. Então, e ele falou assim... Eu lembro que ele mandou uma mensagem... Aliás, ele me ligou às 6 horas da manhã. Ele falou assim, menina, você é muito doida. Você sai de Belo Horizonte, pega um ônibus, você não avisa nem que chegou. Loucura. Porque eu fui criada assim. A minha mãe, embora... teve as limitações dela como mãe, como profissional também, ela criou a gente para o mundo, para viver sozinhos. Ela controlou ali até os 18, 19, ela me controlou. A questão da igreja, sabe? Eu acho que isso uma influência ajudou forte, a formar o meu caráter também, a minha pessoa, como eu sou, o jeito até que eu me visto hoje em dia. Mas eu tenho essa coisa da minha mãe, sabe? Desbravar. Minha mãe falou assim, olha, Lídia, eu não sei não, resolve seus problemas aí e tal, e vai embora. Só vai. Vai viver. Vai viver. E eu fui trabalhando, estudando e fuçando mesmo. Então, até minha pós-graduação, já estava casada, fiz com bolsa, porque eu descobri, apaixonada pelo SUS também, adoro o SUS, né? Trabalhei no canal Minas Saúde, que era do governo do estado. Bacana. Trabalhei na assessoria de imprensa de uma prefeitura também, que era na área da saúde, apaixonada mesmo, e consegui uma bolsa de 100% para fazer a pós. E dando mamar para menino. Tem foto minha dentro da sala de aula, meu menino rodando no colo de todo mundo, assim, sabe? Eu levava, ele era bebê, eu tinha de mamar. E fiz uma pós em comunicação e saúde pública com bolsa. Então, assim, essa coisa de fazer a informação chegar sempre me incomodou. Por quê? Nós somos um bairro ali, hoje não mais, né? No Morada da Serra, que é como se fosse o último bairro de Belo Horizonte, mas ele pertence a Ibirité, porque ele está depois da linha ali. Mas ele não tem acesso nem de Belo Horizonte, não tem, como se diz, não tem recursos nem de Ibirité, né, do centro, e nem de BH, porque nós estamos bem longe assim, vamos colocar 20 minutos do Barreiro, afastado. Isso sempre me incomodou muito. E assim, então, querendo ou não, fica um bairro mais esquecido. Então, isso me incomodava. Gente, por que as coisas estão no Barreiro, ou até no Vale de Jatobá, até no bairro Independência, e não chega aqui? E, por outro lado, nós não tínhamos ônibus para o centro de Ibirité, que é onde tinha a Escola Sandoval, que era referência na época, tinha o Caíque, que eu via lá do bairro, assim, em cima. Então, assim, essa marginalização, tanto geográfica, né, que existe um limite geográfico na cabeça das pessoas, aqui é Ibirité, aqui é Belo Horizonte. E eu escutei muito isso quando eu fui estudar em BH, sabe? Ah, você mora mal, nossa, você sai de longe, pé vermelho. Em BH eu morava beirando, na divisa com Sabará. O que eu escutava de pé vermelho,
Não, mas é pé vermelho. Mas não é pé vermelho, não sei o quê. Eu falei, né, por fim, eu não ligava. Até porque, eu nunca assim... importei também. Eu falei assim, gente, e detalhe, aonde eu estudava, né, a faculdade, ela era muito perto da minha casa. Então, eu falei, gente, a faculdade, então, todo mundo aqui é pé vermelho. Porque nós estamos do lado, então, se for pensar assim, né? Nós estamos do lado de Sabará. Eu nunca tive problema com isso. Eu até achava legal, porque a rua que eu morava, a minha casa, a gente tinha 2 CEPs. Eu ficava brincando com isso. Eu recebia correspondência, eu podia escolher os 2 CEPs. Escolher assim. o seu endereço. É tipo isso. E é engraçado a gente falar disso, né? Porque te ajuda e te atrapalha. Porque para arrumar emprego, não vou pagar uma passagem para Ibrité. Exatamente. Aí eu não conseguia as coisas. Mas eu fui fuçando também. Queria entrar fazer estágio, porque pagava R$800 na época. Eu ganhava 280 no estágio, eu queria ir para a Assembleia. Aí vai eu fuçar. Gente, como que eu entro na Assembleia? Eu não tenho pai deputado, não tenho vereador, não tenho quem ninguém, indica. não tenho. Só que eu descobri que o atual presidente da Assembleia, na época, era uma pessoa da nossa região. Falei, entrei. Porque eu sou de Ibrité, vamos valorizar as nossas raízes, a nossa essência. E assim, quando eu consegui esse estágio, foi uma vitória pessoal, assim, tão grande, porque eu lembro direitinho, eu com vários currículos impressos, passando de gabinete em gabinete. Aí uma moça falou assim, que você tem que entregar na primeira secretaria, que são os responsáveis pelos estágios da Assembleia. Aí eu perguntei onde é. Aí me falaram o nome, vou falar o nome da pessoa aqui, né, do político. E eu fui lá, me recebeu, sabe? Conheço seu pai, conheço a tia, conheço não sei quem. Falei, que beleza, então, aqui tá meu currículo. Aí passaram-se aí uns 2 meses, eles me ligaram. Aí eu fui para a assessoria de imprensa da Assembleia, fiquei lá 1 ano, depois fui para a TV Assembleia. E na TV eu falei, é isso aqui que eu quero. Você é bem determinada, né? Tipo assim, eu quero e vou atrás. Acho que Deus me deu uma característica, até eu brinco muito com isso com a Pri, né? Eu peço as coisas para Deus, Deus, eu quero fazer isso, eu quero fazer um livro. E a coisa acontece. E existem coisas que acho que vai além do meu próprio entendimento, assim, sabe? De ter Deus no centro de tudo, assim. Eu sou uma pessoa de muita fé. Embora, às vezes, né, a gente passe por algumas situações que essa fé ela é abalada e você questiona. E eu passei por isso na minha maternidade. Por quê? Eu engravidei e casei. Meu pai teve um infarto fulminante no meu colo 6 meses antes. 6 meses depois eu estava grávida do João, que é meu amor da minha vida, né? Eu tenho 2 filhos, o João e o José. E eu estava grávida. E aquela coisa da maternidade, também eu me descobri ali como mãe, que não sabia ser mãe, né? Eu queria ir para Londres, eu queria ir embora. E, né, eu estava indo, eu tinha recebido uma proposta para fazer uma entrevista em Brasília. E 1 mês antes descobri que eu estava grávida. Eu lembro assim, eu senti, sabe quando você está na BR, tem que dar aquela freada? Sim. Que eu saí do Canal Rural, estava TV Assembleia, Canal Rural, nossa, agora eu vou para TV Brasil, em Brasília, e queria construir uma carreira. Só que aí você faz um plano para sua vida e Deus faz outro. Eu já era uma pessoa que vivia muito sozinha. Minha mãe mudou para a roça, em Itatiaia-Sul, mora lá já há 20 anos. Meu pai teve um infarto, só tenho irmãos homens. Cada um foi seguir sua vida, sabe? Não que nós somos uma família... Assim, cada um num canto. Mas fisicamente, vocês estão longe, mas são unidos. Isso. Assim, é cada um vivendo sua vida, cada um faz o que quer. Ô, Lídia, onde você tá? Tá tudo bem? Tá. Tipo assim, de ir pra São Paulo, um exemplo, liguei pro meu pai da rodoviária, Tietê, seu pai, à noite eu volto, tá? Só vim fazer uma prova. Então, tá bom, só não entra no carro de gente desconhecida e não pega bebida de ninguém. Não, vou beber não, vou só fazer uma prova, eu tenho que ir embora. Enfim. Então, assim, eu fui descobrindo algumas coisas da minha próprio, aquele autoconhecimento mesmo, sabe? E quando eu tive o João, eu engravidei do João, eu com uma proposta para poder ir para Brasília. Eu pensei, gente, Brasília, né? Brasil, daqui a pouco eu estou em Londres. Eu fiz esse mapa na minha cabeça. Eu fiz um quadro dos sonhos, minha filha. Tinha um quadro, assim. O quadro começava com a minha carreira. Aí eu lembro que a minha prima, ela imprimiu uma foto e colocou minha foto na cara da Fátima Bernardes. E tinha o William Bonner do lado. Enfim. Era a meta. Aí fez o quadro lá. E no meio desse quadro, gente, isso é muito forte. Você fazer um quadro dos sonhos. Eu o quadro já ouvi falar sobre isso. Eu adoro. Que você visualiza, né? Você visualiza o que você quer. É isso mesmo. Eu fiz há uns anos atrás do shape, sabe? Não tá rolando ainda não, mas vai chegar. Eu tenho fé. Fiz do meu marido, o quadro tá lá. Vou fazer o meu. Então, e é engraçado porque isso é fé, né? Eu aprendi isso, assim, a fé, ela chama a existência o que não existe. E quando eu comecei a chamar a existência as coisas que eu tinha planejado, eu coloquei a carreira primeiro. E aqui, assim, era a carreira, aqui é a minha família. E nessa parte da família, tinha uma mulher com um menininho, sabia que ia ser mãe de menino, sempre soube. E um homem, um casal e uma criança. Era uma foto de tipo, colagem de revista, não era o meu... Eu nem conhecia o Runner ainda, eu estava com o Runner. Não conhecia o Runner ainda.
E tinha o quadro do casamento, a decoração, o jeito que eu queria. Aí depois tinha a casa que eu queria, tudo assim. Detalhado. Detalhado. Desculpa. Passaram-se alguns anos, eu estava grávida de um menino. Eu falei, não, mas é a parte... Eu pulei o quadro. Eu pulei a primeira parte, né? Aqui. Isso. Aí, anos depois, eu fui ver as fotos do meu casamento. A decoração era igual. As lanterninhas, tinha umas velhinhas com umas flores amarelas e roxas, assim. É muito engraçado isso, sabe? Porque quando você sonha, aquilo já está no coração de Deus. Só que, aí, quando o João nasceu, só pulando um pouquinho essa parte, eu comecei a questionar Deus. O sonho do jornalismo, da comunicação. Por quê? Eu falei, não, então agora eu sou mãe. Meu primeiro ministério, a minha família, vou cuidar da minha casa. Só que eu tinha um incômodo. Eu amo ser mãe, mas eu não sei só ser mãe. Sim. Sabe? Eu gosto de trabalhar, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de me arrumar, eu gosto de ir pra rua, eu gosto de dirigir, eu gosto de, sabe, participar de reuniões. Eu adoro conhecer pessoas novas. A gente está sempre em movimento, que é o que você falou, né? Sim. E tem uma máxima de uma amiga minha que é o movimento, ele gera movimento. Quando você se movimenta para algo, o universo, no mundo, acaba criando ali. Trazendo. Isso. E eu comecei a questionar Deus. Sabe, Senhor, até os sonhos do meu coração foi o Senhor que colocou. Então, não é para eu ser jornalista mais. Aí eu fui estudar, fiz um curso na igreja. Vai para eu virar pastora? Não quero também ser pastora. Assim, eu gosto de falar. Assim, eu tinha esse incômodo. Eu comecei a questionar muitas coisas na minha vida, sabe? Isso deve ter mais ou menos, vamos colocar aí, 2018, 2019. Eu falei, gente, eu amo comunicação, sabe? Eu já trabalhei em lugares grandes, trabalhei em Brasília, na Câmara dos Deputados, trabalhei na Assembleia, fiz campanha política, sempre eu tive uma trajetória bem na política, sabe? Fiz campanhas em Minas Gerais inteira, conheço deputados, conheço muita gente. E, enfim, eu comecei a perguntar a Deus o que era para eu fazer da minha vida, sabe? E sempre, às vezes, meio tupetuda, assim, sabe? Eu vou fazer, eu vou dar um jeito. Então, eu fiquei 2 anos em casa, quando meu primeiro filho nasceu. Quando uma ex-chefe da Assembleia falou, Lídia, tem uma vaga para repórter no Canal Saúde, você quer? Falei, quero, claro. Eu lembro da minha sogra aqui de Sarzedo, ela já até foi vice-prefeita, Maria José, ela falou assim, Lídia, vai até você arrumar alguém para trabalhar na sua casa e olhar o João, porque senão você vai enlouquecer em casa. Eu falei, vou mesmo. Você não quer ver a esposa do seu filho, né? Não mesmo. Né? Não quer? Não. Então, eu vou. Aí eu assumi, eu trabalhei no Canal Saúde quase 1 ano. Aí a TV acabou, porque troca de governo, aí muda tudo e tal, era uma produtora. E foi ótimo, mas eu lembro de uma viagem que eu fui com um negócio de tirar leite, que o peito ia enchendo. Assim. Eu fui fazer uma matéria sobre o SUS, acho que depois de Barbacena, aí nós íamos dormir lá. Então, eu comecei a brigar, sabe? Com a minha vida pessoal, com a minha vida profissional, até entender onde era o meu lugar. O que era para eu fazer e aonde eu sou boa. Assim, aonde eu fico em estado de flow, assim, onde eu fico feliz. Aonde que eu desperto toda a essência da minha criatividade. Porque, assim, eu tenho uma criatividade, às vezes, que eu acho que nem é minha, sabe? É algo espiritual mesmo. Eu acredito de olhar para a nisso. cortina e pensar numa pauta. Sim, sim. O meu marido fica assim, esquisita. De onde veio isso? De onde veio? Aí, na hora que faz, não, ficou legal. Entendeu? Então, assim, é algo que não foi despertado na minha infância, porque eu não tive acesso a bons colégios, né? Um bom português. O português também foi uma barreira gigante. Como é que a jornalista escreve errado? Eu escrevo, às vezes, coisa errada no Instagram, eu entro em pânico. Nossa, é. Porque, assim, a questão do português, você pode estudar, você pode decorar, mas a nossa língua, ela é uma língua muito difícil. Muito difícil. Muitas regras, muitas mudanças e tal. E até hoje eu estudo português. Tem, né? Até hoje eu faço curso de português e reviso e leio e sai coisa errada, e peço uma amiga para ler, e tem revisora. Então, assim, esse processo de construção, até do Raízes mesmo, foi um divisor de águas na minha vida. Pessoal, profissional. Porque eu me vi, até essa questão quando você se descobriu que você era fotógrafa? Eu sempre, quando eu era criança, eu tinha medo de fotografia. Tem fotos minhas escondidas debaixo da cama, minha mãe tentando tirar uma foto minha com uma rosa desse... não, tava aqui no cabelo. Lindinho, eu era tão fofinha. Tava com o cabelinho todo cacheadinho, a rosa, e eu escondida debaixo do coisa, assim. E eu falei assim... E quando eu fui crescendo, né, depois da comunicação, eu sempre gostei de tirar foto de coisas. A fotografia, ela entra primeiro na sua vida, antes do jornalismo, ou entra junto? Entrou junto porque eu sou da época da faculdade que a gente revelava a foto no laboratório, a película. Isso, a película. Nossa, eu tô entregando demais a minha idade. Mas eu não cheguei 40 a fotografar com a película, mas eu peguei a película também. Eu não cheguei a fotografar.
Mas sou do tempo que filme de 36 poses era luxo. Era luxo. E tem uma coisa engraçada, até eu gravei um vídeo no meu Instagram, eu estava meio emocionada, né, no dia do lançamento do Raízes. Imagina. Quando eu fiz 15 anos, meu pai trabalhava de turno na Fiat. E ele deixou uma cartinha me entregando um presente. Era uma máquina fotográfica. Ai, que tudo. Era tudo. Era tipo um iPhone 15 hoje. Isso. E eu lembro que na cartinha ele escreveu: Lídia, meus parabéns, você é uma filha que me dá muitas alegrias, continue assim, esse jeito seu esperto, alegre, atrevido de ser, e receba essa máquina fotográfica. Aí eu falei, gente, olha como que a palavra, assim, não sei se você é mãe? Não. Então, para quem é mãe, a gente tem muito isso, de profetizar coisas boas na vida dos nossos filhos. E outro dia eu profetizei que meu filho vai trabalhar na startup da Amazon, inteligência artificial, vai ser o Elon Musk, né? Vamos falando, vamos profetizando. Então, assim, quando ele me entrega essa máquina, mal sabia ele que no dia 7 de novembro eu estaria lançando a minha primeira exposição fotográfica. Exatamente. O que tinha na minha mente? Eu sou jornalista, ok, eu sei fazer muita coisa, eu sei. Mas daí fazer uma exposição que pertence... Porque eu tive essa trava no projeto. Inclusive, me conta um pouco, como que surge a ideia do projeto? Então, o projeto... Raízes e ancestralidades, né? O nome vem dessa coisa de preservar as nossas raízes, de não ter vergonha de quem você é, de saber da onde veio, aonde você quer chegar e nunca esquecer a sua essência, nunca perder a sua essência. E com Raízes, este ano, né, desde o ano passado, eu tô elaborando Raízes já tem um tempo, não foi de agora, até a própria elaboração do projeto, pensar o projeto, eu pude retornar às minhas essências. Porque eu fui criada no Morado da Serra, eu saí do Morado, eu estava com 20, 21 anos. Fui para o Barreiro, para o bairro ali, para o Milionários. Eu fui estudar, morei no centro de BH, várias repúblicas e tal. Casei e voltei para Ibirité na pandemia. Uhum. Quando eu voltei para Ibirité na pandemia, meu marido trabalhando aqui, eu comecei a estudar letras e marketing. Eu sempre gostei muito de estudar. Sabe aquela maluca dos cursos online? Uhum. Eu tenho tanto, minha filha. Tem desde Mães SOS, Mães Exaustas, a história da arte. Eu gosto de estudar, gosto de ler, tudo. Aquelas pessoas que você manda parar, né? Para um pouco. E os meninos tendo aula em casa, né, na pandemia. Sim, tem que ver que beleza que foi. Mas, graças a Deus, eu estava num sítio. Eu saí do apartamento, nós morávamos... Olha que coisa engraçada. Eu fiz estágio na Assembleia, né, que foi uma grande realização para mim também. E o apartamento que nós compramos, eu e meu marido, o primeiro, foi na Rua da Assembleia, um lugar que eu passei a pé durante anos. Nossa, a pé na porta você nunca dele. imaginaria que um dia... que eu teria condições de comprar um apartamento ali. Porque eu saía da Estágio de Sá, que era no Prado, e ia a pé até a Assembleia. Porque senão era mais uma passagem, tinha meu almoço, tinha um tanto de coisa, aluguel e tal. Quando eu voltei para Ibirité, 14 anos depois, que foi durante a pandemia, eu mudei para Ibirité dia 13 de março de 2020. Né, 2019, eu fiz minha primeira viagem internacional, foi quando eu até chorei lá, porque eu falei, gente, saí de onde eu saí, onde é que eu tô? Eu fui para Paris com meu marido, 8 anos esperando para uma lua de mel, e eu voltei e veio a pandemia no ano seguinte. Sim. E nós saímos de BH uma semana antes de fechar tudo. Morei num sítio, minha filha, na pandemia, foi maravilhoso. Porque... Você conseguiu se isolar bem, então? Mais ou menos, né, porque tinha algumas coisas lá em casa, às vezes, alguns eventos. Vamos pular essa parte, né, porque... Mas foi muito bom para os meninos, porque os colegas estavam ali, eu morei num condomínio em Ibirité, e os meninos ficavam soltos. Bom. Porque se eu tivesse ficado trancado no apartamento em Belo Horizonte, sério, não tinha dado problema. É o que aconteceu, infelizmente, com muita gente. Com muita gente. E muitas crianças, o que eu vejo, assim, até o desenvolvimento de algumas crianças que ficaram presas no apartamento e os meus que ficaram soltos. Eu conheci crianças que nasceram na pandemia. Eu conheço. E aí ficou ali aquele período convivendo com familiares. Não tinha visto gente de fora. E aí foi um impacto na hora que falou assim, pronto, podemos voltar às relações. E a criança, assim, completamente arredia vendo gente de fora. Assim, vendo o mundo, que é isso? O mundo normal, o mundo real. Não é o mundo que eu conheço. Não sei viver. Eu sei quem é papai e mamãe, né, vovó, tio, e é isso. Meu mundo é essa casa. Sim. E teve um problema de adaptação, assim. Eu vi uma matéria falando sobre isso, sobre crianças que tiveram problemas reais, assim, de adaptação nesse contato social, que pode, inclusive, impactar... Sim, futuramente a questão da fala, a gente nem sabe ainda. Até as relações interpessoais das crianças. Tem coisa que a gente ainda vai ver ainda, o reflexo da pandemia, infelizmente. Né? Então, foi na pandemia que eu voltei para Ibirité, 14 Mas aí anos você depois. Já volta com a ideia, ou a ideia surge nesse período de pandemia?
Não, a ideia surgiu, eu estava morando em Birité. A LB, eu tenho uma empresa de comunicação em Sarzedo. Eu montei a LB em 2021. Porque eu queria prestar serviços para Câmara dos Vereadores. Acabou que não deu certo e eu não fechei a LB. Eu fui estudar, falei, vou ver onde é que eu entro. Tentar marketing, tentar fazer alguns trabalhos. Foi quando esse amigo da faculdade, que foi o que me indicou para uma campanha política em 2010, me ligou e perguntou, Lídia, você está fazendo o quê? Você tem CNPJ? Eu falei, tenho. Aqui, eu estou com uma proposta para você trabalhar num projeto em Brumadinho. Eu falei, trabalhar com o quê? Eu falei, eu preciso de uma fotógrafa e revisora de projetos. Eu falei, tá, vamos. Aí a gente marcou uma reunião aqui em Sarzedo. Ele veio, a gente conversou e perguntou, você tem câmera? Eu falei, tenho. Então tá, eu preciso disso, o valor é tanto. Você quer? Eu falei, quero. Aí eu fui. E quando eu entrei lá, gente, eu amo ir pro campo. É uma coisa assim que eu... sabe quando você se sente livre, leve? Eu prefiro assim, também. Foi maravilhoso, sabe? Eu conheci agrônomos e pessoas da área técnica, né? Do campo. E eu comecei a fotografar. Fotografava tudo. Desde a cebolinha até as mexericas. E ia pro campo e conhecendo as histórias, ouvindo as pessoas. Eu quase apanhei lá um dia. Repórter de quê? Jornalista de quê? Soldadinho da Vale? Falei, não, nós somos uma consultoria, né, da NMC, eu sou jornalista. Mas você vai escrever sobre o quê? Falei, não, eu tô aqui para te ouvir. As mulheres, elas iam se abrindo comigo. E como eu sou uma pessoa também da roça, né, que minha mãe hoje mora em Itatiaia-Sul, uma região isolada do mundo, nem Starlink pegou lá, minha filha. Sério? Tentando botar internet, não vai. Minha mãe mora no meio do mato. Eu gosto do campo. Então, assim, eu me identificava, eu acho que elas sentiam isso também. E foi uma frase que uma pessoa me contou do dia do lançamento do livro, que uma produtora rural aqui de Mário Campos, ela falou que ela não se sentiu usada por mim. Sim. Eu não abusei da imagem dela. Não sei se é porque outras pessoas chegam, às vezes menospreza, ou às vezes faz uma foto meio sem sentido. Eu tentei até o respeito mesmo, isso. acho que da abordagem mesmo, né? Com essas pessoas, assim, que... Enfim, depois eu vou esperar você falar, mas aí depois eu desenvolvo essa questão, porque eu até ia trazer para algumas coisas que a gente já passou como associação, mas depois eu comento isso aqui. Pode seguir. Quando eu fui para Brumadinho, nós atendíamos produtores rurais de Brumadinho e de Mário Campos. Então, eu vivia nessa região aqui, sabe? Suzana, Palhano, Brumadinho, Casa Branca, eu adoro. E as montanhas mesmo, eu sou apaixonada por essa área montanha, é muito bonita, né? Porque a montanha era a vista da casa do meu pai, que é no Morada, é uma região muito alta. Então, eu me identifico com essa região, sabe? Eu gosto. E quando eu comecei a ouvir a história das mulheres que perderam tudo, perderam seus casamentos, porque a produção baixou. Houve-se um estigma depois do rompimento da barragem, que tudo que era produzido nessa região estava contaminado, por causa do solo, metais pesados na água, e realmente estavam. Então, assim, isso naquela época, né? Sim. 2021. Eu fiquei nesse projeto, até esse projeto acabar, eu tinha um contrato com eles de 12 meses. Fiquei, fotografei, fui conhecendo muitas histórias. Foi quando esse amigo meu, o Glênio, né, que foi presidente da Emater, ele falou assim, ô Lídia, a Vale está gostando muito das suas fotos, eles vão usar até algumas campanhas e tal. Eu falei, não, calma. Que isso? Mas assim, eu fiquei muito feliz com aquilo e disparei a fotografar. Disparei. Fui fazendo foto. E não tinha câmeras, assim, né? Essas câmeras caras e tal, né? Mas eu fazia com o meu celular, eu fazia com a câmera que eu tinha. E registrando tudo ali. Tudo. Inclusive, tem fotos minhas hoje no site da NMC. Mas não são fotos da Lídia Bento, jornalista. São fotos do projeto. Eu assinei um contrato, todo o direito é do projeto, sabe? Entendi. E quando ele falou comigo, eu tenho essa anotação dele até hoje. Ele tá assim, que tal você escrever um projeto tipo Lei Rouanet, você fazer um livro com essas fotos, contando as histórias dessas mulheres, do povo ribeirinha, dos quilombos e tal, não. Ele só falou isso, anotou lá algumas coisas e aquilo ficou, sabe? Falei, tá, legal. Despertou alguma coisa em você ali. Quando eu saí de lá do projeto, eu comecei a entender... Quando terminou esse contrato com a NMC, eu fui pesquisar sobre o projeto. Conversar com pessoas que já trabalhavam com projetos, com Lei Rouanet. Tive alguns desgastes nesse processo, que você acaba, eu falo demais, eu conto as minhas ideias tudo para os outros. Aí, quando você vê, a pessoa está lá fazendo sua ideia. Isso é perigoso. Eu aprendi isso também agora na Max, no evento que eu te falei que eu fui lá de audiovisual.
que eu perguntei a uma mulher lá que ela ia me ajudar com documentário. Ela falou assim, olha, não manda projeto para ninguém. Vamos marcar uma reunião, vamos conversar e tal. Enfim, só voltando. Aí eu escrevi o Raízes. Porque antes eu escrevi um projeto que não tinha nada a ver com a LB, que eu sou jornalista, uma empresa de comunicação. Eu comecei a escrever projetos sobre mecânica, um exemplo. Nossa. Não tem nada a ver. Mas eu tinha uma empresa, vamos fazer isso. As pessoas me falavam as ideias e perguntavam se eu queria escrever projeto para ela. Eu falava, tá, eu sei fazer projeto. Eu fiz um curso para escrever projeto. Isso. Chama Melissa Projeto. Adoro. Você tem que abrir o meu Hotmart, assim, ó, de mães exaustas a tudo. Elaboração de projeto, como arrumar Mas casa, é bom, que isso planilha. tá te levando em várias situações. Vai mente, assim. Só o inglês que eu não terminei até hoje. Doido para ser correspondente em Londres, não termino em inglês. Em breve. Então, eu comecei a entender um pouco esse mundo dos projetos, sabe? E foi quando me falaram assim, olha, esse projeto não tem nada a ver com a sua identidade, com o seu projeto. Foi uma pessoa de Sarzedo, que é presidente de uma associação que eu amo muito, que é a Camares. A Marli Beraldo, ela me fez entender quem era a Lídia como... Assim, Lídia, você tem que falar no seu projeto a sua experiência no território. Quem que é a Lídia no território da nossa região aqui? O que você fez em Brumadinho? O que você conhece? O que você passou? Porque eu queria apresentar o projeto Raízes para o comitê gestor. Sim. Porque faz parte da bacia do Paraupeba. E eu comecei a elaborar a ideia. Isso foi amadurecendo, foi crescendo. E eu comecei a ver quem era. Ela me fez perceber. Por quê? Como o Sarzedo é uma cidade pequena, e meu marido é muito conhecido, que é o Hanner Maia, cantor, não sei se você já ouviu falar dele. Já cantou aqui em Mário Campos, Sarzedo, né? Eu não era a Lídia Bento lá. Eu não, agora, não, acho que não mais. Mas, assim, era a Lídia, esposa do Rani. Ou a Lídia Nora da Maria José. Eu não tinha uma identidade própria. Mas também não me importava. Sim. Até eu começar a entender essa questão da identidade da mulher, sabe? De mostrar a mulher na sua essência, na sua raiz. E você tinha tanta coisa para contar, né? Então, e veio esse despertar. Então... No projeto mesmo, tem um texto onde eu falo da minha experiência, Lídia, como LB, no território de Brumadinho, de Mário Campos e Sarzedo. Entendi. Foi quando eu comecei a entender, gente, eu tenho que fazer um projeto de comunicação. É isso. Só que aí na hora que você olha, tem tantos projetos, gente, eu vou falar de quê? Vou escrever sobre o quê? E quando veio... Aí eu juntei tudo, a minha experiência, o campo, que eu amo, e as mulheres que eu conheci quando eu trabalhei nesse projeto da NMC. De falar da mulher do campo, de mostrar o trabalho delas de uma forma mais simples e com um tom, com um viés de preservação do meio ambiente, da agroecologia, a mulher do campo, sabe? Como que é importante esse trabalho. Como que é importante a preservação ambiental, a conservação das águas. Porque muitos alimentos saem daqui da nossa região, sabe? Hortaliças, alguns legumes, frutas, os cítricos, né? Que é laranja, limão e mexerica. Eu comecei a falar, gente, eu quero fotografar essa mulher produzindo, sabe? Mas eu quero uma fotografia... Por que eu vi lá também em Brumadinho? Antes de eu entrar, tinha uma outra fotógrafa, tinha um outro pessoal lá, que queriam que as mulheres se arrumassem quando o fotógrafo ia no campo. E aí ia virar uma... E eu cheguei e falei, não quero, assim eu não faço. Porque eu quero fotografar a pessoa... A realidade dela. Por quê? A pessoa já fica com vergonha. Eu sou jornalista, eu tenho vergonha de foto. Aí a pessoa... Como que você vai chegar e vai fotografar a pessoa para um projeto... Tirar ela do meio dela, do trabalho dela. Não é para fortalecer o trabalho dela no campo. Para que eu vou fazer uma fantasia? Montar um estúdio? Levar assim? Um forro? Não vou. Mas, olha, eu vou fotografar eles trabalhando, sabe? As mãos lá, as máquinas, enfim. Acho que foi isso que chamou a atenção também das pessoas lá, sabe? Sim. E eu ia fazer a foto real. Uma pegada bem documental mesmo. Bem documental mesmo, que é o que eu amo, que é a parte do documental. Eu tenho muita vontade de me arriscar nessa... Por exemplo, essa ideia que você teve, eu fui vendo o seu livro e me despertou muita coisa, sabe? Que bom, inspirou você. Me inspirou real, assim, que eu ficava olhando e falei, cara, eu acho que é isso que eu sinto falta ainda. Porque eu entrei no audiovisual com fotografia, fui pro vídeo, hoje estou dando aula, a gente tem o projeto do podcast, trabalho na agência do Lanternas, enfim... Mas eu sinto que tem alguma coisa dentro de mim que ainda fica assim... E aí pode ser, assim, que nem eu falei, despertou alguma coisa em mim, que eu ainda não sei para que lado que eu vou levar esse despertar,
Mas me deu uma vontadezinha, sabe? Assim, desse tipo de fotografia, desse perfil de registro. É uma beleza simples, sabe? Porque eu fiz curso de fotografia, estúdio. Eu ficava assim, gente, não tem nada a ver comigo. É bonito, eu acho legal a questão da luz, da tem câmera. uma técnica, a técnica é maravilhosa, mas realmente é uma pegada muito diferente. Muito diferente. São dois campos bem diferentes. Qual foi a minha dificuldade aqui? Era a fotometria da câmera em campo. Porque eu não era especialista, né? Eu não sabia fazer, ainda mais veio uma câmera super tecnológica, uma câmera top das galáxias, toda digital. Apertava um botão e ia pra outra coisa. Fazia café, te entregava. Tipo isso. Exatamente. E assim, como é que foi? Que nem você falou, era real. Né? Nada montado. Nada montado. Como que foi a recepção dessas mulheres? Então, a recepção das mulheres, nós preparávamos as pautas. A gente tinha as pautas, a Malu e a Roberta trabalham comigo desde o início do projeto, né? Elas trabalham comigo no marketing. E elas me ajudaram, né, Maluzinha? Foram meses de desafios. Tem fulano, tem ciclano. A Malu também, ela tem uma história aí na agroecologia, né? A mãe dela e uma outra parceira também aqui de Mário Campos trabalham no projeto de agroecologia, que é o Marias Vão com as Outras Sim, que é muito legal ali, mas é agroecologia mesmo. Né? Inclusive, tem uma fala da Dulce, que eu gosto muito, que ela fala essa questão do se o campo não planta, a cidade não janta. E é verdade. Então, assim, quando veio o Raiz, era a ideia de mostrar para a cidade a importância do trabalho que é produzido aqui. Porque, para quem está na cidade, é muito bom. Chega e pega um alface lá mas não sabe a história por trás daquilo ali, né? Exatamente. E que existem mulheres que vivem daquilo, que produzem, né? Que sustentam sua família. Então, existem muitas histórias lindas. Como que nós fazíamos? Elas pegavam alguns nomes eu já tinha. Tem um amigo também, da NMC daqui, de Mário Campos, que me ajudou muito. Nós fizemos um tour aí por Brumadinho, pela região mais interior, porque alguns lugares eu sabia chegar, outros não. E nós fomos buscando mesmo, sabe? A Dona Rosa aqui de Sarzedo, ela faz um chá que, quando não tinham tantas farmácias aqui na região, ela ajudou muitas famílias com asma, com bronquite. Então, é uma história ancestral, é uma receita que tem que ser preservada. Sim. É um saber que eu acredito muito que está se perdendo. Dessas mulheres, sabe? A Dona Ana, que produz uma pomada, né? A pomada cura tudo, que ela faz a base de plantas. Tem a receita da Dona Ana, viu, gente? Tá no YouTube. Tem as fotos dela e tem a história dela, sabe? E muitas histórias lindas, assim, sabe? As plantas são as minhas amigas. Eu estou no campo hoje porque aqui é a minha terapia. Se eu não trabalhasse aqui, eu já teria entrado em depressão. Eu gosto de estar aqui, eu gosto do sol. Então, qual que é o poder do sol, da vitamina D, né, sabe? Na vida dessas pessoas, da nossa também. Então, foi assim. Alguns lugares nós chegamos de supetão. Mas não cheguei já para fotografar, não. Deixava a câmera e tal. Nós chegávamos, nos apresentávamos. Olha, eu sou Lídia, eu tenho um projeto chamado Raiz e Ancestralidade. Ele é um livro fotográfico. Eu quero fotografar o seu trabalho. Ela, não, tô suja. Nossa, hoje não. Aí, às vezes, a gente sentava lá, tomava um café, ficava ficava batendo papo. Teve um caso muito engraçado, até da Fatinha aqui do Bom Jardim. Fui lá umas 3 vezes. Ela, nossa, eu sei aqui de novo. Então, era um trabalho de convencimento para até chegar o dia da foto mesmo. Foi muito legal. E assim, e o filho dela, super para frente, sabe? Gente, diretor de fotografia, ele, deixa eu ver se a foto da minha mãe ficou boa. Não, agora você vai virar assim, ó. Então tá bom, vai lá, me dirige aí. E foram dias que nós já estamos com saudade, na verdade. De ir pro campo, de sair cedo, dos perrengues, do carro atolar. Tudo isso, é? O carro atolou, o carro caiu no buraco. Meu Deus! E o carro é alugado. Que delícia. Tem que entregar ele agora, vamos ver. Deus me abençoe. Eu fico pensando, por exemplo, que nem você falando, já deixou saudade, e eu até imagino que o processo para chegar até ao livro materializado, né, as fotos impressas, tudo bonitinho, é muito mais demorado. Muito. O antes, pensar nesse projeto, aprovou o projeto, escreve, planeja, cronograma, não sei o quê. Fotos, convívio ali, né? E depois mais um outro tempo de produção da pós. Então, assim, o período mesmo de contato com essas mulheres deve ser o mais rápido, né? Foi mais rápido. Assim, a gente teve alguns perrengues, assim, e eu falo que foi desafiador para mim. Porque eu não me via como uma fotógrafa profissional.
sabe? Eu me vi assim, eu sei fazer foto, eu gosto do ângulo ali, de pensar, de pegar a pessoa no jeito mais espontâneo dela. Tem uma foto da Neia aqui de Bom Jardim, que eu adoro o sorriso dela. Mulher linda, sabe? Ficou um brilho, as meninas conseguiram jogar uma luz no rosto dela. Ficou linda. Eu falei, gente, foi eu que fiz. Sabe? Eu fiquei emocionada, porque assim... As fotos estão maravilhosas. Porque a gente mesmo, fica com aquela sensação, sabe aquela síndrome do impostor? Sei, Nossa, eu não dou conta. Não, isso não é pra mim. Porque no curso de fotografia, você conhece fotógrafo, trabalhou na Vogue, trabalhou na Europa, sabe? Morou fora. E, assim, a minha inspiração é Sebastião Salgado. Então, assim, fui comprar os livros dele, fui estudar, tá, aqueles granulados na foto dele. Gente, eu não quero copiar, não posso nem... Quem sou eu para copiar o Sebastião Salgado, né, querida? É uma mega referência aí, né? E, assim, aí eu fui estudar a Anne Leibovitz, que tem umas fotos dela também que eu amo, tem um livro dela que meu marido brigou, porque eu dividi no cartão dele 10 vezes. Detalhes. São livros, assim, maravilhosos. Necessário. Então, eu peguei o meu menino, assim, com o livro. Pá, falei, pelo amor de Deus, solta esse livro, solta. Solta que eu vou abrir e a gente olha junto, tá? Calma, não mexe calma, no meu livro. Respira, não encosta. Então, assim, foi um processo de construção profissional e pessoal também, de desafio no finalzinho, assim, prazo, né? Porque tem um cronograma. Exatamente. Dinheiro acabando e pensando assim, olha, eu dou conta. Tem que fazer acontecer. Eu dou conta. E eu lembro que quando saímos, assim, só eu e as mulheres, as meninas... Não, gente, sem preconceito aos homens, mas assim, era muito bom, porque é um projeto de mulheres, então eu queria só mulheres no projeto também. E foi, assim, um divisor de águas, assim, profissional, pessoal, espiritual, de entender, eu dou conta, sabe? Eu vou conseguir fazer, eu vou conseguir entregar. E eu errei também na elaboração do projeto. O quê? Eu escrevi uma vou ficar quieta. Uma descrição. Fica à vontade. Eu coloquei, porque você coloca toda a descrição, né? A gramatura do papel, a capa, o tamanho. Quando veio a primeira versão, veio parecendo um caderno de desenho que você compra na leitura. Você tá zoando? Eu comecei a chorar. Você tá zoando? Veio. Mas foi um erro meu. É uma eu amostra? Assumi... Veio uma amostra ou já... Veio uma amostra, não. Veio uma amostra. Veio uma amostra. Imagina Não, mas não é isso que eu quero, não. Aí eu levei os meus livros pra gráfica. Fui na gráfica umas 20 vezes. O pessoal me bloqueou no Instagram, eu acho. Depois eu vou até conferir. Não faz mais um livro. Essa menina aqui de novo. Aquela não é. Aí, assim... não, agora nós vamos mudar isso. O papel também eu tive que aumentar. Tipo assim, então, eu tive cursos a mais. Pra fazer. Porque eu queria um livro fotográfico. Eu não queria um caderno de desenho. Tava igualzinho um caderno de desenho. Sério, eu comecei a chorar. E foi numa semana que, né, não sei se vocês sabem, aí tá a menina passando processo de demissões e tal. Meu marido estava péssimo. Ele chegou em casa péssimo, porque algumas pessoas foram demitidas e tal. E eu, desesperada. Falei, Rani, resolve, porque eu vou ter uma crise. Não, peraí que eu vou fazer um chá. Aí chá de camomila, chá não sei o quê, ansiodoro. Não, e o prazo correndo. O prazo correndo, né? O prazo correndo. E eu fiquei assim... Até nessa coisa, sabe, de você entender. Olha, eu tive uma ideia? Tive. Mas que desde agora... O nosso desejo é que o Raízes ele seja ampliado para um documentário, para um outro livro, para outras cidades. Eu ia até te perguntar se vai sair o volume 2 do livro, porque eu acredito que tem muitas outras histórias que podem ser contadas, que ficaram por fora. Isso. Então, tem uma chance dele ter o volume 2 e um documentário. Isso, tem uma chance. Eu já cadastrei o projeto na Lei Rouanet, né? Em outros editais também. E agora é aguardar, né? Como a gente já tem o livro, então fica mais fácil você ter uma comprovação ali de algum trabalho já realizado. Só que agora, o que eu entendi? O que eu aprendi? Sabe, gente? Que é cada pessoa na sua área. Sim. Não adianta. Sim. Sabe, você querer abraçar o mundo. Vou reduzir custo aqui, eu vou fazer... Não, você não dá conta. Porque eu dirigia a responsabilidade de trazer equipe, de levar o pessoal para casa, de buscar as meninas. Não dá, tem coisa que e não é você que rodar tem que a região de Brumadinho, né? Que é ali, a nossa aqui, né? Muita curva, chuva. Sim. E aquela é tensão mesmo, sabe? As fotos foram produzidas quando, mais ou menos? Abril a setembro, Esse Malu? ano? Esse ano. São Esse todas ano. esse ano. Todas fotos novas, produzidas agora. E algumas histórias também, assim, sabe? Eu te falei isso antes, né? Que, como jornalista, fica aquela veia, sabe? Do investigativo, de dar denúncia. Vamos falar do meio ambiente, vamos falar do desmatamento e tal. Foi quando eu entendi que não era o meu papel no livro. Sim. O meu papel era mostrar o trabalho da mulher no campo. Claro que eu queria fazer denúncias de muitas coisas que você vê, até de algumas minerações que ficam assediando a nossa região. Sim. E nós já temos isso aqui. Mas não era o meu papel dentro do Raízes. Então, assim... E foi onde eu me descobri uma jornalista
sem ser tão tolhida, sabe? Por marido trabalhar na mineração, a gente ter essa relação que é importante também. Sim. Mas aí levar o raiz para esse lado da sustentabilidade, sabe? Que nós podemos conservar o meio ambiente, nós podemos conservar a terra sem desmatar e sem poluir tanto. E é uma história que também precisa ser contada, né? Precisa ser contada, porque, como eu te falei, algumas histórias elas estão se perdendo, que as mulheres estão envelhecendo. E tem o caso da Dona Rosa mesmo, que a Roberta me falou, que a filha não tinha a receita da mãe escrita. Não, tem, na hora que eu vi a receita daquele remédio, Cura Tudo, né? Cura Tudo, a Cura pomada. Tudo. Eu lembrei das minhas avós. Te leva lá Minha atrás, avó, né? nossa, eu tenho a minha avó por parte de mãe. Sabia todos os chás para qualquer coisa que você estiver sentindo. Ela sabia. Ela estudou até a 4ª série, mas ela tinha uma bagagem, um conhecimento que era invejável. Falei, gente, vó, tem gente com faculdade, pós-graduação, não sei mais o quê, e não sabe um terço, não tem um terço da sua cultura, vamos pôr assim, né? E ela sabia, falou, vó, tô com isso. Ela pegava natural, ia no sem quintal, conservante. Pegava lá as folhinhas dela, fazia o chazinho. Que seria as ditas bruxas, né? Fazia os feitiços dela lá, os negocinhos, fazia as misturinhas dela, era conta de tomar aquele chá 1, 2 dias, 0 bala. Pronta já para outra. E a outra, por parte de pai, apesar de que as duas eram, na verdade, que minha avó por parte de pai, mãe e por parte de pai, benzedeiras, e toda essa questão da medicina natural. Natural. De ter tudo no quintal ali. E saber de cabeça. De cabeça, olha pra folha. Essa assim, é boa pra isso. Eu tô assim com a dona dessas mãos aqui, eu falei, Aline, nossa, porque ficou linda a foto com salsinha. A Lídia Coenta, eu falei, não parece, ué. Foi mal, hein? Não, essa semana aconteceu da minha turma mesmo, exatamente com coentro e salsinha. Eu não sei a diferença dos dois. Não parece? É a mesma coisa. E tem uma turma, inclusive o Kaique, né, Kaique? Que colocou na foto, aí colocou a folha como composição na fotografia e tal. Eu adoro isso. E aí eles estão me zoando, porque há umas 3, 4 aulas para trás, eu confundi pinheiro com arruda. Por que isso aí não pode ser arruda? Por que não? Não entendo nada de folha. Sou um desastre. E aí, na hora que nem eu falei, eu vendo o seu livro, eu olhei e falei assim, gente, minhas 2 avós, eu tive isso dentro de casa. Um chazinho ou outro eu aprendi. Né? Um chazinho ou outro eu ainda consigo lembrar. Hortelã, né? Uma erva cidreira, né? Um boldo ainda vai, uma Sim. caninha de macaco, um quebra-pedra, que vocês têm assim, a gente ainda, né? Eu ainda aprendi, mas tinha tanta coisa que eu podia ter pego com elas. Então, a minha mãe tem um livro antigo, que é um livro de chás, receitas, assim. E esse livro, acho que está na nossa família até hoje, está lá na casa dela. E eu cresci vendo ela fazendo chás também, assim. E hoje eu sou muito adepta ao chá, sabe? Ao uso de uma medicina mais natural. Eu cresci tomando chá. Eu também. Em casa, assim, que nem eu falei, da parte das 2 avós, E olha pra assim. você ver, você é nova, eu também... Não sou... Também. Né? Sou nova, Somos obrigada. Somos jovens. Esse saber a gente não sabe mais. A gente Não corre sabe, pra se farmácia perde. e compra um remédio, sendo que às vezes... Vamos tratar com tem uma... no quintal e às vezes a gente nem sabe. Sabe a dona da pomada, a dona Ana? Uhum. Eu tive uma bactéria no estômago, H. pylori, há uns 2 anos atrás. E eu não a conhecia. Uma colega lá do Maria Vai com as Outras, que é a Dulce, a dona Ana fez um chá para mim, para H. pylori. E o chá é com uma planta tóxica, chamada aveloz. Aí ela ia me dar a muda. Aí ela olhou para mim e falou, não, você é meio doidinha, não vou não, que vai bater tudo no liquidificador e vai beber. E não é assim. Tem que ter muito cuidado com chás também, né? Tem que ter um certo cuidado aí com o que você toma e tal, por causa do fígado e outras coisas. E essa dona, ela fez o chá para mim de aveloz. Acabou. E aí que tá. Aí você vai descobrir que a amoxicilina é uma planta. A dipirona é uma planta. Tudo vem dali. Tudo vem da terra. E aí entra essa questão de como manter isso ativo. Como preservar esse saber. Como preservar isso. Porque que nem você falou. Gente, isso é inevitável. Essas pessoas que têm esse conhecimento já estão ali numa certa idade. A gente sabe que não vai estar com a gente para sempre. Não que nem vai. eu comentei, que minhas duas avós já são falecidas. E com elas foram todo esse saber. Todo saber. Então, como manter? Minha mãe aprendeu muita coisa, minhas tias aprenderam muita coisa minha mãe ainda me passa, mas eu não tenho filho, por exemplo. Então, possivelmente não vai passar isso para uma próxima geração. Não dá, assim, posso passar para sobrinho, um pouco que eu sei, mas é muito pouco. Então, por exemplo, um livro como esse para trazer essas raízes
manter isso ativo, para que as novas gerações conheçam essas mulheres e se interessem também em saber essas histórias. Sim. Né? Então, isso é de uma sensibilidade, essa produção. Essa sensibilidade, me perguntaram, nossa, você é uma mulher tão sensível, eu sempre me achei igual um elefante da sambalé. Porque, assim, eu sou muito estabanada, sempre fui muito faladeira e muito... Sabe, assim, ainda bem que eu tenho menino, que eu não imagino eu como mãe de menina e botando lacinho e também. Eu boto uma croque, um short e vambora. Essa sensibilidade, acho que veio desse despertar próprio, sabe, de autoconhecimento. De entender, porque essa questão, né, das bruxas e das curandeiras de antigamente é uma outra pauta, mas eu li sobre isso também. Tem o livro das Mulheres que Correm com os Lobos, muito interessante. Eu para ler. Eu tenho, depois te empresto. Uma amiga minha que é jornalista também, Isabela Anchieta, ela escreveu uns livros falando sobre a imagem da mulher. E ela fala das bruxas, das tupinambás, das indígenas, e essa questão do saber, como que a própria desconstrução desse saber... culpando ou condenando as mulheres, bruxas, feiticeiras e tal. Então, você vai começando a entender um pouco da sua história. E quando eu fiz uma viagem para Portugal há uns 2 anos atrás, eu revi uma prima que eu não via praticamente mais de 20 anos. E ela falou assim comigo uma noite na casa dela, a gente conversando. Ela falou assim, você sabia que a nossa bisavó, ela era curandeira? Ela fazia chás, fazia algumas coisas. Só que pela minha raiz cristã, tinha, assim, essa coisa, não, mas curandeira? É o quê? Faz coisa ruim, né? Faz magia. Toda essa coisa, assim, eu tive que ir desmistificando também. E quebrar. Porque você começa a olhar para essas mulheres com esses saberes com outros olhos, sabe? Não é maldade, não é coisa ruim. Claro, nós sabemos que existe isso também, mas não é a pauta aqui. Então, eu comecei a entender a minha própria história. Gente, por que eu gosto tanto disso? Por que eu gosto de montanha? Por que eu gosto de terra? Por que eu gosto de café? O mato me atrai por que o mato ele me atrai? Sabe? Essa coisa desses cantos, sabe? Aí você vai numa aldeia, igual nós fomos, aí tem os cantos, sabe? Das mulheres, das índias, e tem uma que falou comigo, a Cuyuan. E aí nós fomos numa aldeia chamada Camacan Mongoió. É aquela onde o cacique foi encontrado morto este ano. Não sei se vocês acompanharam. Nós temos foto da mãe dele e da tia. Ela falou assim, Lídia, eu só peço o seguinte, me entregue a terra que eu te mostro o que eu posso fazer com ela. Assim, forte, é forte. Sabe, tem uma outra também que é a Maria Bethânia que falou, eu sou a extensão da terra. Eu vi. Sabe, e é uma mulher, assim, forte. Já morou em Londres, a mulher é neurocientista, ela estuda nutrição. Eu pego minhas receitas, óleo de copaíba, essas coisas, tudo com ela, sabe? São coisas naturais. Então, você começa a entender a sua ancestralidade e começa a quebrar alguns biscoitinhos, assim, na sua própria criação, que eu acredito que eu fui ensinada dessa forma por falta de conhecimento, né? Que é uma coisa que eu sempre brinco, assim, a minha mãe, a minha avó, elas fizeram o melhor dentro do nível de conhecimento que elas tinham. Sabe, até de preservação das nossas vidas, de conservação, às vezes até de uma tradição. Nem tem ninguém culpado, gente. Nós vamos desconstruindo e vamos entendendo para a gente melhorar e trazer informação para as próximas gerações. Então, assim, quando vem raiz e ancestralidade, eu falo, gente, que letra grande. Como que veio esse nome, inclusive? Então, meu marido queria colocar raízes e identidade. Não, que identidade? Parece minha carteira de identidade. Muito burocrático. Eu gosto muito dessa coisa do ancestral, sabe? Qual que é a minha ligação com a minha avó, com a minha bisavó? Quem foi minha bisavó? Quem foi meu tataravô? Aí outro dia o meu tio veio com um papo que nós temos direito à cidadania italiana. Eu falei, eu quero. Eu quero tudo. Porque aí o avô que veio da Itália veio o quê? Fugindo de guerra, fugindo da fome, sabe? Essas coisas que, né, que o nosso país ele já passou. Aí a minha avó negra, indígena, então a mistura ali da miscigenação das famílias e tal. Eu fui fuçando mesmo, sabe? Perguntando, porque não tem isso também em livro, não tem fotografia dessas épocas. Eu não tenho esses registros palpáveis. Sim. Eu tenho uma certidão de nascimento, estava eu e meu tio fuçando lá no Espírito Santo, a gente encontrou uma certidão de nascimento de um bisavô e a minha avó contando as histórias. Sabe? Essa coisa de, minha avó foi pego no laço, minha avó isso, minha avó aquilo. Até estudar essas expressões, sabe? O que é, né? A gente tem muitas frases hoje preconceituosas, racistas, que vêm lá de trás. De onde que vem isso tudo? Então, assim, eu comecei a entender quem eu era. Eu não era só a Lídia, mulher do Rony. Não, e querendo ou não, então,
Foi uma descoberta da sua raiz, da sua ancestralidade também, exatamente. enquanto contava a história dessas mulheres. Que bonito isso. E quando eu fui para Portugal, essa prima minha, ela falou isso comigo, eu ficava assim, mas assim, aquele preconceito, sabe? Mas como é que é? Era macumba? O que é? Era essa reza, o que ela falava? A gente não tem isso anotado. Não. Então, eu fui entender, assim, até o que você falou, assim, por que eu gosto tanto de mato? Eu gosto tanto de montanha. Você falou um negócio aí que é muito engraçado, que nem eu falei, né, minhas duas avós eram benzedeiras e, inclusive, enquanto você está falando aqui, o meu despertar está indo para alguns lugares aqui já. Minhas duas avós têm uma história de vida muito legal, assim, sabe? Mas eu lembro que quando a lá de Dionísio, por parte de pai, ela era muito forte, assim, o nome dela como benzedeira, a cidade inteira conhecia ela, e a fama dela foi um pouco para fora, vinha gente de São Paulo para benzer com ela, por exemplo, e ela mexia com congado também, era mestre lá do congado, enfim, então ela era muito conhecida na cidade, e aí toda vez que eu ia para lá, eu queria precisando ou não, eu queria ser benzida. Vó, me benze, não sei o quê. Aí eu lembro que ela ficava lá, né, eu só via a boca. Falando, né? E eu ficava tentando prestar atenção. Eu pequenininha, ficava olhando para a boca dela assim, eu só escutava os... Ficava curiosa. E até hoje eu não sei o que é esses... Até hoje eu não sei qual que era a reza, né? Como que era falado naquele momento. E aí, há pouco tempo atrás, eu vi lançaram um livro sobre benzições. Olha. Falei, cara, eu acho que eu vou comprar esse livro. Sim. E possivelmente a minha mãe sabe ali alguma coisa ou outra, ela pode me dizer quais eram essas. Você vai montando quebra-cabeça, né? Vai montando. Aqui é um pouco do que você fez ali com a sua ancestralidade também. E aí eu sempre tive essa curiosidade. Então eu falei assim, cara, tô até para pedir. Eu deixei ele lá no meu carrinho na Amazon, eu tô para comprar ele. Eu quero falar uma coisa, que o Raiz ele vai para a Amazon também, mas não a versão fotográfica. Vai o e-book da Amazon com várias histórias, tem algumas histórias reais. Coisa além do livro? Tá. Por quê? A gente ficou nessa construção do Raízes e a ideia que seria, eu e uma amiga minha que é jornalista também, a Dani, nós iríamos fazer os textos mesmo, sabe? Contar só as histórias e teriam poucas fotos. Só que no projeto é para ver um livro fotográfico. Então, assim, tem ali a história das mulheres, só que esse outro Raízes que vai para a Amazon, ele é um e-book com várias histórias. Entendi. De parteiras, de curandeiras, algumas mulheres e tal. Ele não foi publicado ainda, mas eu acredito que no início do ano agora ele já vai estar lá. Assim que publicar, você me fala que eu vou querer. Falo sim. Não, e assim, as fotografias do livro estão muito bonitas. Obrigada. Estão apaixonantes. Foi uma meio contribuição. Que te leva para os lugares, assim. Até da minha própria miopia mesmo. Assim, Malu, olha para mim que está focado. Porque às vezes o sol estava muito quente e eu fotografar com o sol assim, é difícil. A fotofobia, sabe? Aquela coisa da luz, eu ficava assim. Aí eu e não tem nem como, assim... Que nem você falou, o sol era um elemento. É um elemento. Você não tem nem faz como parte, né, esconder aquilo ali, cenário, não. Vamos ali para a tem. sombrinha? Não tem. Já não foge dessa realidade. Era assim, no campo mesmo ali e fazendo de um jeito que elas... O que eu ia fazendo, assim? As meninas já ligavam o microfone do celular, olha, eu vou conversando com ela e vou fotografando. Pra eles soltando e tal, Então, assim, até aquela troca de lente ali, sabe? Para trocar pela 50, pela 24, eu ia fazendo ali rápido e tal. Porque eu não queria aquela foto que ela virasse e pousasse. Sim. Eu queria pegar os momentos delas. Essa tá pousada. Eu tô até olhando aqui, mas eu lembro de várias outras que são... Porque mas essa tá linda também, essa cara. Ideia desse vermelho foi de um diretor de fotografia, o Pedro Almeida, que trabalhou comigo em algumas externas, que era aquela ideia para mostrar o sangue, sabe? Sim, porque eu ouvi uma frase de uma mãe, até aqui de Mário Campos, que esse dinheiro de projeto não é só um dinheiro, é dinheiro de sangue. Né? E como mãe também, o dia que eu conversei com ela, eu fiquei muito assim, sabe? Porque ela falou umas coisas... Ela perdeu um filho e ela falando coisas de... O que dava força para ela era a fé, né? Que ela tinha em Deus. E quando uma mãe, ela tá de luto. Se várias mães, várias pessoas, elas se unem, vira uma luta. Nossa. Então, isso mexeu muito comigo, sabe? E eu acho que é por isso que eu me cobrei tanto ao longo do projeto. Até os meus erros, assim, erros administrativos, erros de logística, vários erros. O carro muito baixo e a gente andava em área rural, mas, assim, falta de experiência mesmo. E agora
É o primeiro, né? Foi o primeiro projeto que eu aprovei. Que bom que mesmo com todos esses percalços, todos esses obstáculos, vocês tá aqui. Entregar. Né? A criança nasceu. A criança nasceu. Eu falo, foi mais fácil com muita fazer... luta e tal, mas... Aliás, foi mais fácil parir o João e o Zé de parto natural do que esse livro. Do que o livro. Filha, foi. Porque o parto eu fiquei ali 8, 6 horas de trabalho de parto. O livro foram meses. E qual é a sensação na hora que você viu ele pronto? Eu chorei. Eu imagino. Eu emociono. Eu chorei, assim, o primeiro que eu vi, eu chorei porque estava errado, né? Chorei de desespero. O primeiro eu chorei de desespero. Parem as esteiras! Aí esse, é claro, né, a gente, quando você faz, nossa, mas eu queria, né, um furo menor aqui, porque os livros eles são costurados à mão, né? Sim. Porque como ele era grande assim na máquina, ele não coube na máquina da costura. Aí tiveram que costurar à mão. Nossa! Então, assim, eu falei assim, você não quer diminuir um pouquinho? Eu falei, não posso mexer em mais nada. Se eu mexer, eu ia gastar, por exemplo, mais R$9 mil, mas, sabe? Sem não contar dá para mexer. É. O prazo. Então, assim, foram desafios, erros que eu não vou cometer nos próximos, né? Tudo é experiência, tudo a gente vai somando um pouquinho ali com a nossa trajetória, com a nossa história, experiência de vida, trabalho profissional. E até as minhas experiências, assim, que eu tive em outros trabalhos, você consegue acrescentar aqui. Mas o Raiz, como foi uma coisa meio que autoral, uma coisa minha, assim, eu cresci, chorei, aprendi e acredito que virão novos frutos dele, sabe? Porque essa questão do livro e trabalhar com projetos não é só para você e por você. Você envolve equipe, você envolve mão de obra. É uma entrega. É uma entrega e, assim, e as pessoas, elas estar comprometidas, sabe? Com o seu ideal. Porque eu lembro que as meninas ficavam, Lídia, você precisa gravar, precisa mostrar, chegando. Então, gente, eu não sou artista aqui. Artistas são as mulheres do campo. Sabe? Não é artista, assim, num tom pejorativo, não, sabe? Entendo. Uma que eu não sou muito das câmeras, né? Eu tô acostumando com isso agora. Outra era assim, gente, são elas. Elas têm que brilhar. Mostra elas pra mim, elas precisam aparecer, vamos mostrar as mulheres. Na estreia elas estavam? Algumas sim, algumas conseguiram ir. Eu fiquei muito feliz. Bacana. Tava a dona Georgina lá com 92 anos. Fotinha dela lá, assim, ela aqui do Capão. E a vida inteira, produtora rural. Ela... São 4 filhas? 3? Maria José, Cristina e a Maria Laide, né? 3 filhas como produtoras rurais. Que coisa linda. Aqui da região de Sarzeda, sabe? E são famílias, assim, marcadas pelo tempo mesmo e pela história da terra. Para elas, eu imagino que deve ser muito bom também de, assim, que nem você falou, 92 anos. E ver a história dela sendo contada, assim, né? É uma homenagem... E teve uma hora, eu estava lá, né, entregando os livros e tal, aí chegou o neto da dona Georgina e o filho da Maria José. Ele tá assim, me dá um autógrafo, falei, deixa eu ver o que você vai escrever, porque aqui eu tô muito representada. Eu sou filho e neto de uma das mulheres. Eu perguntei quem que era. Eu sou filho da Maria José e neto da dona Georgina. Eu falei, gente, que legal. Eu fiquei muito feliz, sabe? Porque... E a alegria também, igual a filha da dona Rosa, que tem o chá, ela levando a mãe, o neto também tava. Então, assim, essa é a minha ideia, sabe? É claro que a gente tem que mostrar o nosso trabalho, mas vai além do eu aparecer. Sim. Eu quero mostrar a história das pessoas. E como eu tenho essa habilidade de contar histórias e fazer isso por meio da fotografia, por meio dos textos, é o que eu quero fazer. E, assim, talvez se não fosse você, Lídia, quem contaria essas histórias? Entendeu? Como que eu iria conhecer essas mulheres? Como que elas iriam abrir um livro e se ver, sabe? Saber que a história dela está ali valorizada, sendo contada, que várias pessoas vão poder conhecer um pouquinho. É um trechinho ali de toda uma vida. E, assim, tem histórias felizes e tristes, né? Tem uma mulher que falou com a gente em campo que alguém falou com ela um dia que produtor rural não era gente. Nossa. Aí ela ficou assim, mas como assim? Jornalista vem aqui tirar foto nossa que trabalha. Ela achou aquilo muito simples, assim, vai contar o quê, né? Eu não tenho nada para poder contar. Só que quando ela abre e fala, eu sou mãe, criei os meus 5 filhos aqui, eu comprei meu carro aqui, eu trabalho na horta, eu comprei a minha casa. Então, assim, são histórias de vidas de pessoas reais, de gente de verdade. Porque a gente vê tanta coisa na internet hoje, né? Fake. Uma vida fake. E quando você vê uma história real, você fala, não, é isso que eu quero fazer. É isso que eu gosto de fazer, sabe? E, né, espero que eu tenha atendido essas mulheres
que é a minha maior preocupação, até no dia do lançamento mesmo. Né? A Lídia, você vai falar. Eu falei, tá, mas a dona fulana vai falar também, né? A dona Conceição, gente, a dona Conceição é uma fofa. Ela, gente, eu tô tão emocionada que eu tô até chorando. É muito bom. Porque ela ficou emocionada ao se ver ali, sabe? Sim, retratada. imagino. Ela conta a história dela. É ser ouvida, né? Ela... Alguém me deu voz, alguém quis me ouvir. Isso, exatamente. Alguém me ouviu. E ela contando a história dela, que ela tem o quintal produtivo dela, né? E bem agroecológico, porque não tem veneno, não tem nada ali, assim. E ela, quando tem muitas frutas, ela pendura na cerca da casa dela, para as pessoas passarem e poder pegar. Então, assim, são muitas histórias, sabe? De mulheres com a terra. E tem uma frase também que uma pessoa me falou, que a mulher a terra é como o útero de uma mulher. Você lança uma semente, ela devolve o quê? Vida? Alimento não é vida? Nós não precisamos dele? E a mulher, o que é o nosso corpo? O que é o nosso útero? De uma reprodução, uma continuação da raça humana. Então, essas coisas foram mexendo comigo e eu fui construindo, sabe? As pautas e as ideias na minha cabeça. Eu acho que você conseguiu unificar isso muito bem. Ah, que bom. Porque realmente, na hora foi a Ana Júlia que me passou seu contato, né? E aí ela já estava com o livro, eu falei assim, me empresta o livro para eu dar uma lida e tal. Aí eu levei para casa, na mesma hora eu já comecei a ler, fiquei admirada, fiquei encantada com as fotos, que nem eu falei, me despertou alguma coisa, eu não sabia exatamente o que era aquilo, me trouxe uma inquietude. Fotografar o campo. E tá aqui, tudo que a gente conversou realmente está aqui. São histórias que estão muito bem contadas, estão muito bem representadas. As fotos, todas também muito delicadas, muito sensíveis. E tá tudo aqui. Para mim é uma honra ouvir isso, tá? De uma fotógrafa, uma professora de fotografia. Não, que isso. Obrigada. Nossa, eu que estou aqui muito feliz mesmo de você. Na hora que eu mandei a mensagem para você, você topou na hora. Eu falei, gente, eu já falei com todo mundo, gente, a Lídia topou, ela vai vir. A gente ficou super empolgada aqui também. Achei muito legal. E aí já vou deixar, inclusive, o convite para o seu retorno. Aproveitar o momento aqui. Para quando vier o volume 2, pode trazer ele aqui para a gente também. A gente quer ver o documentário. Deixa para o pessoal em casa também as suas redes, seus contatos. E antes de você, né, passar aí os seus contatos, pessoal, eu queria te agradecer imensamente, de coração. Obrigada, viu, por ter aceito o convite. Obrigada, foi um prazer imenso ter você aqui com a gente. Obrigada. Enquanto a gente estava conversando, eu acho que eu descobri para onde vai meu despertar. Vamos trabalhar juntas. Então, me deu vários insights aqui. Geralmente, quando eu arrepio, tem coisa boa, viu, gente? Eu acho que é isso, sabe? É o que você falou na nossa pré-conversa, né? De você inspirar, você aprender algo e passar para outra pessoa. E você inspirar pessoas. Acho que isso é a missão. A gente chama de iluminar o mundo com a luz de cada um. Esse é o nosso conceito, base. É o que faz a gente se mover. E sem você saber desse conceito, você me iluminou nesse sentido também. Que bom, eu fico feliz com isso. Viu, galera? Eu falei que ia ser especial, meu povo. Fiquei emocionada agora. Né? Deixa suas redes pro pessoal em casa, quem quiser te acompanhar, te seguir. E vale muito a pena, pessoal. Segue o Instagram da Lídia. Fala aí, Lídia. Então, gente, tem o Instagram do Raízes, né? Que é @raízes e ancestralidade. Palavra grande, mas é ancestralidade. Tem o da LB Conteúdo também, que é a agência de comunicação aqui em Sarzedo. E tem o meu, que é Lídia Bento. Tá, uma fotinha, eu tô com uma máquina fotográfica. E tem o site também, né, que é www.raizesancestralidade.com.br. As histórias estão todas lá no site. E acompanha lá para ficar de olho também quanto que vai sair na Amazon, né? Na Amazon, eu vou colocar tudo lá nas redes sociais. Em breve vai aparecer lá nas redes também. Galera, é isso. O nosso episódio de hoje fica por aqui. Você já sabe que eu sou péssima com esse final de mandar... compartilha, comenta. Arrasta pra cima. Esses trem tudo. Eu sou péssima. Quem já tá acompanhando o canal já sabe. Então, por favor, compartilha, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram e até a próxima.